qual a melhor forma de lidar com uma pessoa narcisista? E se isso muda quando, por exemplo, o narcisista é tua mãe, ou teu pai, ou é teu parceiro, parceira? Vai mudar, Tá. né? Vai Então, mudar porque o nível da relação ela muda. Vamos pensar. A forma que tu lida com teus pais é diferente da forma que tu lida com a tua namorada, com a tua noiva. sem dúvida. Então, assim, o nível de relação é diferente. A forma de se relacionar é diferente. Os objetivos nessa relação é diferente. Vamos pensar. Eu tenho objetivos nas minhas relações com os meus amigos que são diferentes da minha esposa. Sim. Por exemplo, com a minha esposa eu quero construir uma família, com meus amigos eu quero me divertir, eu quero trocar ideia. São coisas diferentes. Não que as duas coisas não possam ter uma sobreposição muitas vezes, e na maior parte das vezes tem. Mas quando a gente entende essa função de que cada pessoa ocupa, a gente vai entender da forma que a gente vai se relacionar. Vamos pensar. Eu sou uma pessoa adulta, eu tenho. Meu pai com transtorno de personalidade narcisista, ele é muito complicado. Ele não busca terapia, ele não vai fazer terapia. Bom, eu posso tentar colocar limites na relação quando a gente estiver juntos, ou seja, pai, tu não pode falar assim comigo. É uma estratégia. E é bem. E funciona bem. Funciona bem? Dependendo da forma que tu coloca, o limite sim. Né? Em geral, indivíduos com transtorno de personalidade narcisista, eles vão respeitar limites, principalmente quando eles sentem que eles podem perder também nessa troca. Hum. Então, assim, se eu sinto que eu posso perder aqui, eu vou ficar pianinho, vou ficar quietinho. Outras coisas, às vezes, vão envolver tu ter um distanciamento também saudável. Sabe, por exemplo, desse pai, por exemplo, vamos imaginar essa figura pai narcisista. Bom, eu vou ir no almoço de domingo que tem todo domingo. Será que tu precisa ir todo domingo? Se a pessoa não vai se cuidar? Se a pessoa vai ser agressiva contigo? Talvez tu pode diminuir. Ou até mesmo quando tu vai lá, tu pode te envolver com outras pessoas. Esse é num contexto onde tu pode ter um distanciamento mais fácil, né? Porque esse talvez seja uma das situações mais Você pode tranquilas. simplesmente se distanciar, né? É, Igual eu ia até perguntar, um amigo narcisista, uma amiga narcisista, é só sair de fora. ou até mesmo de falar, cara, o que tu tá falando faz sentido. É, Ou sim. até mesmo poder colocar limite. Cara, eu entendo que tu já fez isso em outro. Daí entra a confrontação empática. Eu entendo que tu já fez isso, mas assim, pô, aqui na nossa amizade, nossa relação, isso. Ah, não fica legal, cara. Não me sinto bem quando tu faz isso. Não é legal pra gente. Dependendo de como ele avalia a relação de vocês, isso vai ter um impacto, Legal. tá? Mas vamos pra cereja do bolo, né? E talvez do bolo inteiro, que é muito mais nas relações íntimas, né? De parceiros e parceiras, né? Então, assim, relações de namoro, casamento e tudo mais. É uma situação que às vezes é mais difícil de manejar. Por quê? Porque tem muitas variáveis que entram ali, né? Então, às vezes, tu tá num relacionamento, vai ter família, vai ter questão financeira, vai ter várias questões que vão se sobrepor e vão dificultar. A questão de poder, ter essa compreensão de que tu não merece sofrer abuso. Acho que essa é a primeira coisa. Tu nessa relação com essa pessoa, tu não merece sofrer abuso, tu não merece ser diminuído. Isso é o starter pack, como a gente estava falando. A gente primeiro precisa saber sair disso. Porque às vezes a pessoa tá naquele momento, né? Que ela acha que não, será que eu mereço? Será que eu que sou errado? Né? Então, o primeiro Exatamente. passo, a primeira coisa pra ser quebrado. Primeiro passo é isso. Entender que Legal. tu não merece isso. Isso tá errado, ninguém merece isso. Em nenhuma relação as pessoas merecem isso, ser diminuídas, ser desvalorizadas, serem criticadas. Não é uma questão de merecimento isso. É uma questão que está acontecendo contigo, dentro dessa relação. Ok, pensando daí nessa relação, a gente vai ter que, fortalecer essa pessoa, porque ela vai ter que ter algumas confrontações, algumas conversas difíceis, ou seja, a pessoa precisa se sentir também mais confiante. Capaz, né? Exato. Então a gente treina isso com a pessoa. Mas eu quero só Como? botar um asterisco Tá. antes disso. Em situações de violência real, assim, violência real, que coloca em prejuízo, em risco a vida da pessoa, o profissional tem que pensar na segurança desse paciente e às vezes a melhor coisa é realmente um afastamento, porque a gente sabe da evolução e do ciclo de violência que isso pode gerar. É comum isso? Sim, Violência física? sim. Não é incomum. Não vou dizer assim, dos meus pacientes, por exemplo, não é comum. Mas assim, se a gente for olhar para literatura, é comum. Tá.
Então, assim, depende. Vai depender também do recorte social de quem tu tá atendendo e tudo mais. Tem várias questões, né? Onde tu tá atendendo, o que tá acontecendo. Mas se isso tá acontecendo, e eu acho que esse asterisco ele é bem importante, fazer essa preservação dessa pessoa é o ponto número um, tá? Mas voltando pro que tu me perguntou, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa nessa questão de se sentir um pouco mais Como é que você capaz? fortalece a pessoa? Bom, primeiro a gente vai ter que entender quais são esses pensamentos que a pessoa muitas vezes vai ter. Então, assim, que eu sinto que eu não mereço. Por que tu não merece? E a gente vai olhar, talvez, para muitas crenças que podem estar ali por detrás. Entender também qual é esse ciclo dessa relação que pode estar fazendo com que essa pessoa entre, de repente, com que esse parceiro, essa parceira, diminua o parceiro a um ponto onde sinta que realmente eu não tenho mais para onde ir, a melhor coisa que eu vou conseguir é essa relação, então eu tenho que me subjugar a isso. E daí a gente treina também habilidades. Como que eu vou falar isso? Bem teatrinho, roleplay e treinar isso. Então a gente trabalha nessa reestruturação desses pensamentos para o paciente poder entender que, bom, esse pensamento que eu estou tendo aqui, ele não é necessariamente verdade. Eu estou só tendo um pensamento. Que isso está relacionado a essa crença que eu desenvolvi por X, Y, Z e está lá desenvolvida por um esquema determinado lá. Ok. Se eu não mereço isso e, na verdade, o que está acontecendo é que essa pessoa está agindo comigo de uma maneira inadequada, eu preciso daí ter a skill, a habilidade para conseguir colocar esse limite. Às vezes vai ser fazendo essa confrontação empática, botando assim, olha, se as coisas não mudarem, a gente vai acabar. Até mesmo colocando limites bem delimitados. Porque senão a pessoa, de novo, se eu digo pra ti, não faz isso, senão eu vou terminar contigo. E tu faz, eu não termino. A gente precisa também colocar essa responsabilidade no paciente da gente poder pensar nessas coisas também. Como que a gente vai fazer? Isso aqui é um exemplo de ultimato muito específico, que não é a coisa mais comum que a gente faz. Acho que é importante a gente falar isso. Mas de ter essa habilidade desenvolvida com essas pessoas também. Aqui no livro é bem legal, que a gente fala disso, né? Também de poder olhar para a vulnerabilidade dessa outra pessoa, poder fomentar essa vulnerabilidade dessa outra pessoa que está nessa relação contigo e tentar criar um ambiente onde isso é mais fomentado, trabalhar essa confrontação empática que eu falei, mas assim, entendendo também o teu limite. Porque todo mundo tem o seu limite e às vezes... Pelo que você falou, a partir do momento que ela já entende que ela não merece aquilo, melhora bastante, né? Assim, a capacidade dela saber tomar a decisão dela, né? Sim, eu acho, Ou não. eu acho que qualquer generalização aqui seria... Diminuir demais, né? Simplificar demais. Simplificaria demais Total. uma condição que ela é muito difícil. Mas a gente começa por ali. Tá. A gente começa por ali, a gente começa entendendo o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está só acostumada. Às vezes a pessoa se acostumou, às vezes a pessoa vem de séries de relacionamentos tóxicos e esse parece um pouco melhor, e daí assim. Bom, talvez seja isso mesmo. De novo, a gente tem que olhar. Terapia é um processo muito individualizado, né? É essa tomada de decisão muito individualizada para cada paciente. Então a gente precisa olhar para isso para poder, de verdade, daí estar fomentando e fortalecendo essa pessoa. É como se as pessoas ficarem traumatizadas, assim, Tu diz as pessoas que conviveram com o paciente. conviveram. Não é incomum. Dependendo do que aconteceu, não é nem um pouco incomum. E aquilo meio que assombrar ela pra sempre. Até porque essas pessoas elas podem ter comportamentos mais antissociais e meio que assombrar de verdade a vida da pessoa por muito tempo. De novo, não é incomum. Tipo, tem relatos disso, muitos relatos disso. Então, assim, às vezes é uma experiência que talvez a gente olhando assim de fora, nossa, isso não... Que chato, mas que chato, vai ficar no chato. Às vezes pra pessoa que tá vivenciando, experienciando aquilo, isso confirma que eu não mereço amor, isso confirma que eu não mereço ter uma relação saudável, confirma que eu sou um lixo.